Olá, aprovados! Um assunto importante para você resolver a sua prova é o assunto sobre relações ecológicas. Das diversas relações ecológicas que podem ser apresentadas para vocês, vou falar com vocês sobre uma relação muito interessante, que é a relação que eu tenho entre parasita e hospedeiro. Tome muito cuidado nessa relação, porque ela caminha de um jeito ao longo do tempo diferente das outras. Lembra que o parasita ele pode ser dividido em dois. Aqueles que podem viver dentro do corpo do hospedeiro e aqueles que podem viver fora do corpo do hospedeiro. Aqueles que podem viver fora do corpo do hospedeiro, se o hospedeiro morrer, eles podem sair e procurar um outro. Os que vivem dentro não, vão morrer junto. Então a agressividade do hospedeiro, ou melhor, a agressividade do parasita em relação ao hospedeiro não pode ser muito intensa em um caso, no caso aquele que vive dentro do hospedeiro, porque senão o hospedeiro vai à morte. E aí, o que vai acontecer com o parasita? Então, essa relação, ela aparece sempre em um gráfico, em uma tabela para você interpretar como é que essa relação se dá ao longo do tempo. Inicialmente, depois de muito tempo, como é que vão estar as populações, tanto de hospedeiro quanto do parasita, depois de um determinado tempo. Inicialmente nessa relação, antes de ter essa relação. Então, eu vou mostrar como pode cair no Enem para vocês. Para verificar como as relações entre parasitas e hospedeiros coevoluem ao longo do tempo, foram feitos 3 estudos cujos resultados foram registrados em 3 gráficos. Um mostrando o tamanho das referidas populações sem interação, outro mostrando o ocorrido a partir do início da interação das duas populações, e um terceiro mostrando o tamanho das populações após 5 anos de interação. Um dos gráficos foi perdido, e os 2 restantes, gráfico 1 e 2, que não estavam etiquetados, estão mostrados a seguir. Considerando os 3 estudos feitos, assinale a opção que indica corretamente a correspondência dos gráficos 1 e 2. Quando a gente analisa a relação parasita-hospedeiro e ela é colocada num gráfico, a gente tem que separar essa relação em 3 momentos distintos. Antes da interação, durante a interação e após a interação. Inicialmente eu tenho as populações em equilíbrio, naquele momento em que eu não tenho interação. A partir do momento que eu tenho uma interação, um novo equilíbrio vai surgir. Como é que é esse equilíbrio após a introdução ou a interação desses 2 organismos? Se a gente analisar, o gráfico 1 está mostrando para a gente o quê? Uma população de hospedeiro muito maior do que a população de parasitas. E o gráfico 2 está mostrando uma variação das 2 populações, sendo que lá no final eu tenho uma população de parasita maior do que a população de hospedeiro. Ou seja, o gráfico 2 está mostrando que uma queda na população de hospedeiro e um aumento na população de parasitas. A alternativa A, que fala o seguinte, que o gráfico 1 representa o início da interação. Só aí já está errado. Por quê? O gráfico 1 não mostra o início da interação. O gráfico 1 está mostrando antes da interação, equilíbrio antes de ter a interação. E por que eu sei isso? Porque o número de hospedeiro está maior do que o de parasita. Na letra B, também fala que o gráfico 1 mostra o início da interação. Então, não vou nem continuar lendo porque essa opção está errada. A letra C, 5 anos depois do início da geração. O gráfico 1, gente, frisando, está mostrando um momento em que eu não tenho interação. É o equilíbrio chamado de equilíbrio inicial. Por quê? Porque eu tenho um número de hospedeiro muito maior do que de parasita. A gente espera que a partir do momento que essas populações entrem em interação, pelo fato de ser um parasita, o parasita causa uma diminuição do número de hospedeiros. Opção D, alternativa D. Gráfico 1, 5 anos depois da interação e gráfico 2 sem interação. O gráfico 2, muito pelo contrário, ele está mostrando a interação ocorrendo. Tanto que está tendo uma queda no número de um e um aumento no número do outro. Gráfico 1 sem interação e gráfico 2 no início da interação. Essa opção está correta. Se a gente for observar, o gráfico 1 é realmente o momento sem interação porque eu tenho aquele equilíbrio inicial, com a população de hospedeiros maior do que a de parasitas. A partir do momento em que eles entram em interação, que eles começam a interagir, um novo equilíbrio vai se estabelecer. Até eu chegar a esse novo equilíbrio, as populações elas vão oscilando até atingir esse equilíbrio, e essa oscilação é o que está sendo mostrada no gráfico 2, que termina com, no final, o quê? A população de hospedeiros caindo e a população de parasitas aumentando, como resultado dessa interação. Prestou atenção? Entendeu os gráficos, as tabelas? Continue estudando, porque você sabe, aqui a gente mostra como pode cair no Enem.